Salve, salve, manos e minas, satisfação total. Quem vos fala sou eu, rapper Mano Careca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Então, rapaziada, vocês estão preparados para mais um vídeo da semana aqui no nosso canal? Pois bem, estamos trazendo aí mais um vídeo, né, para você estar acompanhando aí do início ao fim, certo? Aqui no nosso canal. Já vai deixando a tua inscrição se você não é inscrito no meu canal. Se você não é inscrito, basta clicar aí em inscrever-se, certo? Que você vai fazer parte aí do meu canal, vai estar fortalecendo aí. Se você também quiser, pode deixar teu like, teu comentário, pode compartilhar com a geral. E também na descrição do vídeo eu sempre deixo os links das redes sociais para que você possa acompanhar o nosso trampo. Também tem os links aí das plataformas digitais, Spotify, Deezer, Tidal, enfim, a Amazon, tem várias plataformas digitais para você estar acompanhando aí o nosso trabalho, o nosso som, né? Tem muita música lá, inclusive tem a última que a gente gravou aí recentemente, que é a Robozinho do Sistema, né? Então você pode estar ouvindo, certo? E tá fortalecendo aí a cultura, fortalecendo aí o meu canal. Quero agradecer imensamente, né, as pessoas que vem assistindo aí semanalmente o canal, deixando aí o teu plus, né? Porque é muito importante para o crescimento do canal. Então quero agradecer, né, de coração a você que sempre acompanha aí o nosso trabalho, né? Quero agradecer também a Deus primeiramente pela saúde, né? Quero agradecer a Deus pela família, pelo trabalho, enfim. Só agradece, né? Só agradecer mesmo aí por estar vivo, né não? Lembrando também que a gente recentemente, né, comemorou aí a história do hip hop, e é sobre o hip hop que nós vamos falar, né? Então nós vamos trazer essa semana a história do hip hop do país, né? Então não saia daí que tem muita coisa bacana para você estar acompanhando, relembrando. Se você já viu, você vai relembrar, isso é bom. Se você nunca ouviu falar, você vai a partir desse vídeo conhecer. É nóis. Salve, salve geral então! Como eu falei para vocês, essa semana estamos trazendo aí no canal conteúdo bacana para você tá se atualizando, tá relembrando aí que é a história do movimento hip hop, como ele surgiu, onde ele nasceu. Então essa semana no canal a gente vai trazer a história da cultura hip hop, certo? Então você que não conhece, assista o vídeo até o final aí, certo? Para você conhecer um pouco dessa história, desse legado aí, que é muito importante para a cultura urbana, né? Para a cultura urbana. Então ele é muito importante a gente tá falando dessa história aí, né? Então assim, fique comigo até o final para você acompanhar, certo? A história do movimento hip hop, certinho? O que é o hip hop, né? Muitas pessoas perguntam o que é o hip hop, o que significa o hip hop. Então muitas pessoas às vezes já ouviu falar, né, dessa palavra aí, só que não sabe o que significa, certo? O hip hop é uma cultura popular, entendeu? Ele surgiu aí entre as comunidades afro-americanas do subúrbio de Nova York, certo? Lá na década de 70, em 1970, então começou a surgir aí essa cultura. A música é a principal manifestação artística do hip hop, que também tem a dança e também tem o grafite como sua representação. O grafite chega a ser uma forte representação, certo? Inclusive aqui no local que a gente está gravando, você pode ver aí no vídeo anterior um grafite que tem ali, né, que representa aí a cultura hip hop, certo? Dos Estados Unidos aí a cultura hip hop ela acabou se espalhando pelo mundo, certo? No Brasil, a cidade de São Paulo é aquela com o maior número de adeptos da cultura hip hop, certo? É uma grande revelação artística aí, uma produção artística também muito bacana. A história do hip hop do Brasil também, certo? Na década de 80, correto? Embora existam algumas traduções da expressão hip hop, como o balançar dos quadris, nesse caso o vocábulo hip em inglês tem a conotação o que está na moda acontecendo nesse momento, e hop seria um movimento de dança. E ainda de acordo com registros norte-americanos,
O termo hip hop é na verdade o som da cadência da marcha, né, dos soldados, que foi comparado ao ritmo dos MCs no palco, ao lado dos DJs, ao proferir o rap. O hip hop teria sido registrado pela primeira vez em 1979, ano que esse aqui nasceu, na gravação da música Rappers. Esse nome aqui é meio estranho, né? Mas depois eu vou falar esse nome completo para vocês. Bem-vindos aí a mais um vídeo da semana. E ainda, de acordo com registros norte-americanos, o termo hip hop é na verdade o som da cadência da marcha dos soldados, que foi comparado ao ritmo dos MCs no palco ao lado dos DJs ao proferir o rap. O hip hop teria sido registrado pela primeira vez em 1979 na gravação da música Rapper's Delight do grupo Sugar Hill Gang. Mas a expressão hip hop não tem uma única fonte, diversas figuras têm alegado sua criação, como DJ Lover Road, Afrika Bambaataa, Kate e Grandmaster Flash. Com sua origem nas periferias de Nova York, o hip hop americano acabou se tornando a expressão mais famosa em termos musicais. O hip hop gospel é um dos estilos provenientes dessa cultura de rua, com forte perpetuação entre os jovens evangélicos de periferia. As letras das músicas do hip hop gospel discutem a realidade social, mas sempre com uma lição e mensagem de fé. Origem do hip hop. O hip hop, enquanto cultura urbana, surgiu na periferia de Nova York e entre as comunidades caribenhas, afro-americanas e latino-americanas na década de 1970. O contexto social era de violência e criminalidade nesses bairros, e a única forma de lazer possível para os jovens era nas ruas. Eles encontraram na música, poesia, dança e na pintura uma forma de manifestação de sua realidade e contestação. O fundador do hip hop teria sido Clive ou DJ Cole. O primeiro evento da história do hip hop ocorreu no dia 11 de agosto de 1973, na festa de aniversário da irmã do DJ Cindy Campbell, no número 1520, na Avenue, no Bronx, em Nova York. Outra data que é marco na história do hip hop é o dia 12 de novembro de 73, dia da fundação da ONG Zulu Nation, que promovia a cultura hip hop com forma de manter os jovens longe do crime e da violência. Aos poucos, a violência na música representada pelo rap ganhou espaço nas discotecas, que até então não cansavam de tocar os hits da era do disco. As duplas de DJs e MCs ganhavam destaque e travavam competições entre si. As batalhas de rap feitas só pela manifestação cultural e sem conotação de violência. O grafite nos muros era a expressão da pintura na cultura hip hop, e o break era a dança que saía das ruas para as festas em toda a cidade. História do hip hop no Brasil. O disco Hip Hop Cultura de Rua é o que marca a chegada do movimento no Brasil. São vários os rappers que participam do álbum, entre eles Taíde, DJ1, até hoje um dos principais nomes do hip hop nacional. Mas a cultura hip hop chegou primeiro ao Brasil através do breakdance. Antes do álbum, o hip hop brasileiro tinha seu espaço nas ruas de São Paulo, mais precisamente no metrô São Bento, em que os artistas faziam sua performance para quem passasse pela rua e estivesse disposto a contribuir. Características e elementos do hip hop. O hip hop tem 4 elementos principais: o rap, o DJ, o break, praticado pelos b-boys e b-girls, e a arte do grafite. Quando o hip hop surgiu, concentrava-se no disc jockey, que criavam batidas rítmicas, eram pequenos trechos de música com ênfase em repetições. Posteriormente, foi acompanhada pelo rap, identificado como um estilo musical de ritmo e poesia, junto com danças improvisadas como a breakdance, o pop e o look. A relação entre o grafite e o hip hop surgiu quando novas formas de pintura foram sendo realizadas em áreas onde a prática do rap, do DJ e da dança. Entre as diferentes manifestações artísticas do movimento hip hop, a música se insere com um papel principal, com DJs, MCs, mestres de cerimônias e do rap. O hip hop surgiu na década de 70 como um movimento cultural entre os latino-americanos, os jamaicanos e os afro-americanos da cidade de Nova York, mais precisamente no sul do Bronx. O disc jockey Afrika Bambaataa é considerado como pioneiro e criador deste movimento social altamente influente.
Em 12 de novembro de 1973, fundou a Zulu Nation, uma organização com objetivos de autoafirmação que promovia o combate através das 4 vertentes do hip hop e que invocava paz, união e diversão. Esse dia é, até hoje, celebrado como sendo o dia do nascimento do hip hop. Bombata definiu os pilares da cultura hip hop como sendo 4. O MC, o DJ, o b-boy e o grafite, ou grafiteiro. As 4 vertentes do hip hop ficaram assim estabelecidas como uma forma alternativa para um mundo estruturado, onde cada pessoa poderia representar um papel específico. A filosofia subjacente a este movimento cultural era a de existirem disputas com base na criatividade e não com recurso à violência e às armas. A zona do Bronx era carenciada a todos os níveis, por isso os jovens passavam a maioria do tempo no único espaço de lazer existente, as ruas. Foi, portanto, neste contexto social que surgiram as diversas formas de exprimir a arte do hip-hop na rua. A sua popularidade cresceu principalmente na primeira metade da década de 2000, permanecendo até hoje como uma das culturas altamente influentes na sociedade, chegando mesmo a criar um estilo próprio de dança e de roupa, pelo que o hip-hop alcançou o estatuto de ser uma filosofia de vida para muitas pessoas. O que é o hip hop? O hip hop é um movimento artístico e cultural que mistura música, dança, moda, grafite e diversos outros elementos para criar uma estética urbana e única. Trata-se de um movimento que nasceu no bairro do Bronx, em Nova York, na década de 1970, pelas comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas da cidade. Portanto, trata-se de um movimento que nasceu nas periferias urbanas e que por esse motivo passou por uma grande marginalização durante o começo de sua história. A etimologia do termo vem da união de 2 palavras do inglês hip, que significa algo atual que está acontecendo no momento, e hop, que faz referência ao movimento da dança. No início do movimento, os grupos eram frequentemente compostos por um DJ e um rapper, sendo que os artistas eram chamados nessa época de hip-hoppers. O nome foi concebido originalmente como um sinal de desrespeito, mas logo foi incorporado e passou a denominar a cultura de maneira geral. Com o tempo, o gênero foi ganhando cada vez mais espaço e fãs e se transformando, gerando outros ritmos como o trap e o lo-fi, e influenciando até mesmo ritmos como o funk no Brasil. No Brasil, o berço do gênero é São Paulo, onde surgiu nos anos 1980, através dos encontros na Rua 24 de Maio e no metrô São Bento, de onde saíram muitos artistas atribuídos até hoje, como Taíde, DJ1, Racionais MCs, Rappin' Hood, só para dar alguns exemplos. Contudo, as cenas de hip hop também foram muito fortes no Rio de Janeiro e em Brasília, e hoje em dia se espalharam por todo o Brasil. Os 6 pilares do hip hop. Os 6 pilares do hip hop representam os 6 aspectos mais importantes desse movimento artístico e cultural que hoje tomou conta do mundo. Tem os DJs, ou disc jockeys, são os operadores de disco que fazem bases e colagens rítmicas sobre as quais se articulam outros elementos do hip hop. Hoje em dia o DJ é considerado um músico, especialmente após a introdução dos squashes de Graham Mixer na canção Rock de Herbie, que representa um incremento da composição musical e não somente um efeito. Um elemento fundamental para os DJs é o breakbeat, que é a criação de uma batida em cima de composições já existentes. Essa técnica foi inventada pelo DJ Kool, que possibilitou aos b-boys a dançar e aos MCs a cantarem em cima de suas composições. Além disso, também existe o beat, que é a criação de composições pelos DJs nos toca-discos com discos e canções diferentes. Por isso, como você pode ver, existem diversos tipos de DJs, como o DJ de grupo, o DJ de baile, festa, aniversário, eventos em geral, e o DJ de composição, ou seja, o DJ de competição. O DJ de competição faz técnica e criatividade os elementos essenciais para despertar e prender a atenção do público. São parte essencial do movimento hip hop, pois quase todos os outros elementos do movimento artístico são feitos em cima das batidas criadas pelos DJs. Os rappers.
O rap por si só é um ritmo musical parecido com o hip hop e que engloba principalmente as rimas, sendo elas improvisadas ou não. Trata-se de um dos 6 pilares da cultura hip hop, pois as rimas dos cantores de rap são elevados em cima das batidas dos DJs para transmitir mensagens potentes sobre os mais variados assuntos. A palavra vem da união de ritmo e poesia, em inglês, né? Ou seja, traduzido para o português é ritmo e poesia, ou seja, é uma poesia feita através de rimas em um ritmo e velocidade superior ao hip hop em geral. A grande diferença e o que faz o rap se descolar um pouco da cultura desse ritmo é que não necessariamente precisa ser acompanhado de um DJ, embora a maior parte das composições seja feita dessa maneira. O beatbox. O beatbox também é um dos pilares do hip hop. O termo, em uma tradução literal, significa caixa de batida e faz referência à percussão vocal do hip hop. Trata-se da arte de reproduzir sons de bateria, sintetizadores, crash e sample com a voz, boca e cavidade nasal. É uma habilidade que exige muita técnica, já que o canto envolve a imitação vocal de efeito dos DJs, simulação de cornetas, cordas e outros instrumentos musicais. Os MCs, os mestres de cerimônia. Os MCs ou mestres de cerimônia são os porta-vozes do hip hop. No início do movimento, eles relatam através de rimas os problemas, carências e experiências em geral dos guetos, embora hoje em dia os MCs falem dos mais variados assuntos. Os MCs não só descrevem, mas também lançam mensagens importantes de alerta e orientação para quem escuta as músicas no movimento. A principal função do MC é animar uma festa e contribuir com as pessoas para que todos os presentes se divirtam. Muitos MCs no início do hip hop davam recados, mandavam cantadas e simplesmente animavam as festas com suas rimas. Hoje em dia a cultura dos MCs existe e até mesmo foi adaptada e transportada para o funk brasileiro, que tirou muita influência da cultura hip hop. A dança hip hop. Como vimos, o hip hop não se resume somente à música, na verdade é um movimento artístico e cultural que envolve também a moda, o grafite e a dança. A principal dança do movimento é o break dance, que possui influências muito variadas e que fornecem a ficar populares desde o início da década de 1960, quando a onda da música negra toma os Estados Unidos e a população das cidades sentida uma proximidade maior com os artistas do gênero, principalmente na maneira de demonstrar sua alma nas canções. O grafite. Outra expressão cultural muito significativa do movimento hip hop são os grafites, pinturas, desenhos, apelidos ou mensagens que representam qualquer assunto feitas com spray, rolinho e pincel nos muros e paredes da cidade. A música hip hop, também conhecido como rap, é um gênero de música popular desenvolvido nos Estados Unidos por afro-americanos e latino-americanos no bairro do Bronx, em Nova York, na década de 70. Consiste em uma música rítmica estilizada que comumente acompanha o rap, uma fala rítmica e rimada que é cantada. A cultura hip hop foi iniciada nas comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas da cidade de Nova York. O DJ Afrika Bambaataa estabeleceu os pilares essenciais da cultura hip hop. O rap, o DJ, o break e o grafite. Outros elementos incluem a moda hip hop e gírias. Desde quando surgiu primeiramente na região sul do Bronx, a cultura hip hop se espalhou por todo o mundo. No momento em que o hip hop surgiu, a base concentrava-se nos disc jockeys, que criavam batidas rítmicas chamadas loop, pequenos trechos de música em repetições contínuas em 2/2, que atualmente é referido como sampling. Posteriormente foi acompanhada pelo rap, abreviatura de ritmo e poesia em português. Com uma técnica vocal diferente para acompanhar os loops dos DJs. Junto com isso surgiram formas diferentes de dança improvisadas como o breakdance, o pop e o looking. A relação entre o grafite e a cultura hip hop music surgiu quando novas formas de pintura foram sendo realizadas em áreas onde a prática dos outros 3 pilares do hip hop eram frequentes,
com uma forte sobreposição entre escritores de grafite e quem praticava os outros elementos. Etimologia. O termo hip hop é usado no inglês afro-americano desde 1898, onde significa algo atual que está acontecendo no momento, e hop refere-se ao movimento de dança. Kate e Grandmaster Flash são creditados com a primeira aplicação do termo hip hop em 78, ao mesmo tempo que Flash provocava um amigo que acabava de ingressar ao exército dos Estados Unidos, proferindo as palavras hip hop, imitando a cadência rítmica dos soldados. Mais tarde, Cowboy determinou a cadência como uma referência para o MC no palco. Como os grupos frequentemente eram compostos por um DJ e um rapper, os artistas foram chamados de hip hoppers. O nome originalmente foi concebido como um sinal de desrespeito, mas logo veio a identificar-se com esta nova forma de música e cultura. As canções Rapper's Delight do grupo Kangaroo Gang e Super Rapper Ruin de Grandmaster Flash foram lançadas em 1979 e obtiveram um alto sucesso. 2 anos depois, Loverbug, DJ do Bronx, lançou um single intitulado The Positive Life, com referência a rappers. Então DJ Hollywood utilizou o termo para se referir a um novo estilo de música chamado rap. O pioneiro do hip hop, Afrika Bambaataa, reconhece Starksy como a primeira pessoa a utilizar o termo hip hop para se referir a esta cultura. O hip hop surgiu ou emergiu em meados da década de 1970 nos subúrbios negros e latinos de Nova York. Estes subúrbios, verdadeiros guetos, enfrentavam diversos problemas de ordem social como pobreza, violência, racismo, tráfico de drogas, carência de infraestrutura e de educação, entre outros. Os jovens encontravam na rua o único espaço de lazer e geralmente entravam num sistema de gangues, as quais se confrontavam de maneira violenta na luta pelo domínio territorial. As gangues funcionavam como um sistema opressor dentro das próprias periferias. Quem fazia parte de algumas das gangues ou quem estava de fora sempre conhecia os territórios e as regras impostas por elas, devendo segui-las rigidamente. Esses bairros eram essencialmente habitados por imigrantes do Caribe, vindos principalmente da Jamaica. Por lá existiam festas de rua com equipamentos sonoros ou carros de som muito possantes, chamados de sound system, carros equipados com sistemas de som parecidos com os trios elétricos. Os sound system foram levados para o Bronx, um dos bairros de Nova York de maioria negra, pelo DJ Kool, que com 12 anos migrou para os Estados Unidos com sua família. Foi Kool quem introduziu o twister, modo de cantar com levadas bem fraseadas e rimas bem feitas, muitas vezes politizadas e outras banais e sexuais, cantadas em cima de reggae instrumental que daria origem ao rap. Nesse contexto, nasciam diferentes manifestações artísticas de rua, formas próprias dos jovens ligados àquele movimento de se fazer música, dança, poesia e pintura. Os DJs Afrika Bambaataa, Kool e Grandmaster Flash, hoje DJ DXX, Hollywood, Pete John, entre outros, observaram e participaram destas expressões de rua e começaram a organizar festas nas quais estas manifestações tinham espaço. Assim nasceram os block parties. As gangues foram encontrando naquelas novas formas de arte uma maneira de canalizar a violência em que viviam submersas e passaram a frequentar as festas e dançar break, competir com passo de dança e não mais com armas. Essa foi a proposta de Afrika Bambaataa, considerado hoje o padrinho da cultura hip hop, o idealizador da junção dos elementos, criador do termo hip hop, por anos tido como Master of Rock, mestre dos discos, por sua vasta coleção de discos de vinil. DJ Hollywood foi um DJ de grande importância para o movimento.
Apesar de tocar ritmos mais pop com uma discoteca, foi o primeiro a introduzir em suas festas MCs que animavam com rimas e frases que deram início ao rap. Os MCs passaram a fazer discursos rimados sobre a comunidade, a festa e outros aspectos da vida cotidiana. Take 183, o grande mestre do picho, fez uma revolução em Nova York ao lançar suas tags, assinaturas por toda a cidade, sendo noticiado até no The New York Times, à época. Depois dele vieram Blade, Donde, Futura 2000, Lady Pink, Coop, entre outros. Em 12 de novembro de 1973 foi criada a primeira organização que tinha em seus interesses o hip hop. Sua sede estava situada no bairro do Bronx. A Zulu Nation tem como objetivo acabar com vários problemas dos jovens dos subúrbios, especialmente a violência. Começaram a organizar batalhas não violentas entre gangues com um objetivo pacificador. As batalhas consistiam em uma competição artística, hip hop e a música eletrônica. Entre as diferentes manifestações artísticas do movimento hip hop, a música se insere como papel primordial para inúmeras variações existentes em nossos dias. Além dos DJs MCs das mixagens e do rap, a bateria eletrônica e os sintetizadores completaram o âmbito das discotecas. Tudo começou quando África Bambaataa resolveu criar uma batida base para suas músicas, inspirando-se num álbum do grupo musical criador do estilo técnico. Surgia o eletrofunk, que por sua vez derivou-se em muitos outros estilos, como por exemplo o Miami Bass e o freestyle. É importante observar que esta junção entre o então nascente movimento hip hop e a música eletrônica não poderia haver ocorrido se não houvesse ocorrido o desenvolvimento da tecnologia musical, orientado pelo desenvolvimento da estética e da técnica da música eletrônica. A música eletrônica, que até o surgimento do grupo, não sei falar o nome, era uma música exclusivamente erudita, começou então a desenvolver uma versão desta linguagem musical para o âmbito da música popular. Apesar da classificação acima para a música da banda, referi-la como técnico, na verdade não há um termo preciso para definir seu estilo, sendo preferível referir-se genericamente a tal estilo apenas como música eletrônica popular, pois o estilo é embrionário a todos os demais. Os fundadores da banda estudaram com, não sei falar esse nome também, e com ele aprenderam os elementos da música eletrônica erudita da vertente alemã. Posteriormente, a vertente francesa da música eletrônica erudita, conhecida como música concreta, veio a colaborar no desenvolvimento do hip hop através do desenvolvimento do conceito de sampler, o qual permite a execução do conceito de loop de forma muito mais eficiente. O contato dos DJs com os conceitos, técnicas e equipamentos da música eletrônica foi essencial para o desenvolvimento dos atuais estilos de música eletrônica não integrantes da cultura hip hop. Não está claro se esse contato se deu durante o desenvolvimento do hip hop ou se o mesmo se deu de forma autônoma, porém a primeira hipótese parece mais provável. Os atuais estilos de música eletrônica popular não integrantes do hip hop começaram a se desenvolver após a perseguição sofrida pela disco music, discoteca no Brasil, nos Estados Unidos. Os DJs dos clubes de disco music, ao verem os novos lançamentos de disco music minguarem, passaram a utilizar os equipamentos da música eletrônica para produzir novos lançamentos. Daí surgiram a house music, a techno music, entre outras, que no Brasil são pejorativamente e genericamente taxadas como base estaca. Genericamente taxada como base estaca e que compõe o universo dos estilos não integrantes do universo hip hop. Atualmente, ambas as vertentes de música eletrônica, tanto a herdeira da disco music como o hip hop,
flertam entre si, em alguns momentos criando pontos específicos de influência ou fusão de estilos, conforme pode-se observar em estilos como breakbeat, drum bass e dubstep, sendo difícil manter a distinção entre ambas as vertentes. Também há que se considerar a influência de ritmos e estilos de outros universos culturais que vêm a adensar ainda mais a estrutura do hip hop, tais como os elementos do rock, da música latina, da música africana, entre outros, que foram utilizados em determinados momentos. Atualmente, a música eletrônica erudita passou a adotar outra denominação para se distinguir da música eletrônica popular, autodenominando-se música eletroacústica. Além disso, a antiga divisão entre a escola alemã e a escola francesa foi abolida, resultando na fusão e reestruturação das técnicas e conceitos de ambas as escolas. Em Portugal, o berço do hip hop português é Lisboa, embora se tenha espalhado rapidamente para o Porto, onde surgiu em finais dos anos 80 e início da década de 90, sendo alguns dos artistas de maior destaque Sam The Kid. Em Angola, o berço do hip hop angolano é Luanda, a capital do país e com enormes problemas sociais, problemas estes que são relatados nas músicas de rap com um pendor contestatário. Entre os fazedores destacam-se o grupo Filhos da Ala, Hitler Samaku, do movimento de hip hop de intervenção terceira divisão. O hip hop angolano possui uma dimensão política. Multidimensionalidade do hip hop. Segundo Alejandro, a principal característica das artes negras é seu caráter multidimensional, denso. A performance mistura em níveis sucessivos gêneros que para a cultura ocidental seriam diferentes e separados: músicas, poesia, dança e pintura. A interpretação, a fusão de todos esses elementos que fazem dela uma forma artística que não seria equivalente à soma dos elementos separados. Para compreender a multidimensionalidade da performance é necessário fazê-lo em seu contexto social. Fora desse contexto social, somente se compreenderiam alguns dos elementos, mas não só como um conjunto de dança, música, poesia e artes plásticas, senão como uma performance inserida num contexto social, neste caso marginal, cheio de problemas sociais, educacionais e de exclusão social. Esse contexto social é o que dá sentido à performance. O hip hop hoje em dia, dito estilo de vida para muitas pessoas. A importância do estilo pessoal. O diálogo entre a performance e o caráter criativo da performance realça e reforça o estilo pessoal. O contraponto com o interlocutor também leva ambos os performers a maiores e melhores desempenhos. O estilo pessoal é de grande importância na performance porque as características próprias de cada performance acrescentam as possibilidades de inovação, de criação de novos estilos. Espera-se que o performer seja não só competente, mas que também possua um estilo próprio, o que pode ser observado na cultura negra, urbana, contemporânea, por exemplo. Em todos os aspectos do hip hop, o estilo pessoal se valoriza em situações de representação, mas não é importante em todos os aspectos da vida cotidiana estética, cumprimento, fala, etc. Pois noutros momentos é importante valorizar o respeito ao âmbito da preservação, o âmbito da memória, em contraponto ao âmbito criativo, no qual se enfatiza o valor dos códigos e tradições. Hip hop instrumental. O hip hop instrumental é uma batida de hip hop sem vocais. O hip hop, como regra geral, consiste em dois elementos, uma faixa instrumental, a batida, e uma faixa vocal, o rap. O artista que fabrica a batida é o produtor ou o beatmaker, e quem faz o rap é o MC. Neste formato, a poesia do rap é quase sempre o foco principal da música, fornecendo a maior parte da complexidade e variação ao longo de uma batida repetitiva. O hip hop instrumental é música de hip hop sem a poesia do rap. Esse formato dá ao produtor a flexibilidade para criar instrumentais mais complexos, ricamente detalhados e variados.
Canções desse gênero podem se desviar em diferentes direções musicais e explorar vários subgêneros, porque os instrumentos não precisam fornecer uma batida constante para um MC. Embora os produtores tenham feito e lançado hip hop sem MCs desde o início do hip hop, esses discos raramente se tornaram bem conhecidos. O tecladista compositor de jazz Herbie Hancock, com a colaboração da inspiração eletromusical do baixista produtor Bill, são exceções notáveis. O single Rock Hit do álbum Future, de 1983, destacou o Grand Mixer DXT, o primeiro uso de Tantamblism em Jazz Fusion. Não sei falar muito essas palavras. The Mix Up é o sétimo álbum de estúdio do Beats Boy, lançado em 2007. O álbum é composto inteiramente de performances instrumentais e ganhou um Grammy em 2008 com o melhor álbum de pop instrumental. O lançamento do álbum de estreia do DJ Shadow em 96 viu o início de um movimento no hip hop instrumental, baseando-se principalmente em uma combinação de sample de funk, hip hop e trilha sonora. Os inovadores arranjos de sample do DJ Shadow influenciaram muitos produtores e músicos. Nos anos 2000 e 2010, artistas como Dilla, Pete Rock, Professor Graham, MF Doom, Danny, Denver, quem mais? Ganharam a atenção da crítica. O hip hop instrumental ainda não foi totalmente reconhecido como um gênero em si e é frequentemente classificado como trip hop, breakbeat, hardcore, drum and bass, jingle, old school, grime, trap ou industrial music. Isso pode ser resultado de sua natureza variada e experimental. Uma única faixa pode incorporar amostras de diversos gêneros musicais. Devido ao estado atual da lei de direitos autorais, a maioria dos lançamentos instrumentais de hip hop são lançados em pequenas gravadoras independentes. Os produtores muitas vezes têm dificuldade em obter autorização para as muitas amostras encontradas em todo o trabalho, e selos como o Stone Records estão repletos de problemas legais. Muitos atores consideram o rapper norte-americano Doug como grande pioneiro que criou a arte do beatbox. Porém, pesquisas recentes apontam para o compositor, músico e cantor brasileiro Marcos Valle como o inventor do beatbox. Em 1973, Valle gravou para seu LP Previsão do Tempo a faixa Mentira, na qual ele emula uma bateria com sua voz e dessa forma executa um padrão rítmico e uma virada. Numa entrevista de 2008 para o pesquisador acadêmico Alexei, Valle revelou grande surpresa ao saber que ele era um dos pioneiros do beatbox. Relembrando a gravação da faixa, ele afirmou que a ideia surgiu ao acaso, como uma mera experiência, lhe agradou e foi incorporada à gravação final. O break. Desde o início da década de 1960, quando a onda de música negra tomou conta dos Estados Unidos, a população das grandes cidades sentia uma maior proximidade com estes artistas, principalmente por sua maneira verdadeira de demonstrar a alma em suas canções. As gangues da época usavam o break para disputar território. A gangue que se destacava era que comandava o território. Moda. A moda do hip hop é um estilo de se vestir de origem afro-americana, caribenha e latina que teve origem em um bairro em Nova York e mais tarde influenciou em cenas do hip hop em Los Angeles, no Brooklyn, Chicago, Filadélfia, Detroit, Porto Rico, entre outros. Cada cidade contribuiu com vários elementos para o seu estilo geral, visto hoje no mundo inteiro. Geralmente as roupas utilizadas no hip hop são largas para que os movimentos fiquem maiores, dando mais efeito visual para a dança. Também são utilizados bonés, muitas vezes virados para trás ou de lado. Costumam ser usados shorts e na maioria das vezes as roupas são vistosas. O primeiro estilista a unificar a moda convencional com o estilo do hip hop foi Carl Kenny, que desenvolveu as primeiras calças com um formato propriamente largo. Pelo sucesso das vendas, ele recebeu o título de padrinho da moda urbana e também foi eleito mais tarde pela revista People, um dos 100 afro-americanos mais ricos do mundo.
Então tá aí, rapaziada, um pouco sobre a história da cultura hip hop mundial. São muitas coisas que representam o hip hop, mas as principais delas são os 4 elementos. Então a história do hip hop tem muita coisa na internet que você pode conhecer. Eu fiz um breve resumo aqui nesse vídeo da semana, porque não tem como elencar tudo, né? Porque não daria só em um vídeo, daria vários vídeos. Mas eu quero agradecer aí, certo, a tua paciência, principalmente aí em questões da língua inglesa, que tem algumas coisas que eu não sei falar inglês e acabo que atropelando aí. Mas quero agradecer, certo, de coração aí, a quem assistiu do início até o final a esse conteúdo sobre a história do movimento hip hop, a história da cultura hip hop, né? Então eu vou ficando por aqui. Quero agradecer primeiramente aí a Deus e a você que tem acompanhado semanalmente o nosso trabalho aí no YouTube, né? Deixe teu like, teu comentário, ative o sininho, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa tua contribuição aí, certo? E na descrição do vídeo sempre fica aí os links das plataformas digitais e redes sociais para que você possa acompanhar o trabalho desse cara que está falando com você agora, que é o Mano Careca, tá? Então também tem no Deezer, Spotify aí, você pode ouvir também meu som no Amazon, no Tidal, ou seja, em todas as plataformas digitais, você pode estar conferindo aí o nosso som. Quero agradecer de corpo e alma, então, a Deus por mais uma oportunidade, né? E agradecer pela vida. Vou ficando por aqui e até a próxima semana, né? Sempre com conteúdos, sempre com informações, sempre com histórias para você acompanhar no nosso canal, tá certo? Fica todo mundo com Deus e até semana que vem. É nóis. Fui.